O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou nesta quinta-feira um novo arcabouço fiscal do governo federal. Pela proposta, a regra limita o avanço das despesas a 70% do crescimento das receitas nos últimos 12 meses para evitar manipulação de projeção de receitas. Já os investimentos terão piso com base no resultado primário das contas públicas. A nova norma, se aprovada pelo Congresso, vai substituir o teto de gastos, que desde 2017 atrela o crescimento das despesas à inflação. Para falarmos sobre esse tema, vamos conversar com Paulo Ebel, ex-secretário municipal de gestão da Prefeitura de São Paulo, ex-secretário especial de desburocratização, gestão e governo digital do Ministério da Economia. Secretário, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, obrigado pelo convite, um prazer estar com vocês. Qual a avaliação, secretário, sobre essa proposta apresentada hoje? Sem dúvida, ter uma regra é melhor do que não ter nenhuma. Mas todo o mercado, as pessoas esperavam um arcabouço fiscal mais robusto. Esse arcabouço não aponta uma redução estrutural da dívida no médio e longo prazo. Isso é ruim para o país. Pelo que tudo indica, nós vamos ter aumento de gasto público, nós vamos ter aumento da dívida absoluta, aumento da dívida proporcional em relação ao PIB, e com isso, aumento de carga tributária, e o pior, um potencial aumento da corrupção, porque mais gasto público sem controle de qualidade gera corrupção. Então a preocupação é grande e a gente sabe que indo para o Congresso uma proposta já com algumas exceções, a chance de que outros grupos de interesse queiram ser incluídos entre as exceções é muito grande. Então isso também preocupa. A pergunta é muito simples. O que a gente viu foi um arremedo, não é uma proposta de nada. O PowerPoint do Dallagnol, que já era ruim, tem o condão de ser melhor do que isso que foi apresentado hoje. Isso é uma piada, é uma tiração de sarro, é um documento feito às pressas para obnubilar a chegada do presidente Bolsonaro no Brasil. Ponto. A pergunta é, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele acha que o brasileiro é idiota? Pavinato, justamente no mês de março, um mês após o governo federal fechar com um rombo de 41 bilhões, é o pior resultado desde 1997. Falar em responsabilidade fiscal realmente parece zombar dos brasileiros. Então nós temos que sim fazer uma discussão muito clara sobre isso. O governo já mostrou que não é cuidadoso com o gasto público, principalmente com a qualidade desse gasto. Então, vários gráficos que foram apresentados pelo ministro da Fazenda são até 2010. Eles não levam em consideração todo o desastre fiscal que foi o governo Dilma. Então, isso já mostra que a fidelidade das informações não foram levadas ao pé da letra. Então, isso também é uma preocupação importante. Então, hoje, o Brasil é um país em desenvolvimento que tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Perde até para alguns países desenvolvidos, como a Austrália e Estados Unidos. Então, você não ter um arcabouço fiscal robusto, ele gera um sinal de muita instabilidade e insegurança para o futuro do país. Eu conversei com alguns parlamentares dos dois lados, de oposição e de governo, e alguns dizem que a vantagem é de que o texto vem praticamente aberto, com noções gerais, ou seja, os deputados e senadores vão elaborar um novo arcabouço fiscal. Isso já é uma vantagem. O que o senhor indicaria de mudanças nesses conceitos? A gente não tem um texto, né? Mas nesses conceitos, o que o senhor indicaria de mudanças para os deputados e senadores no Congresso? Eu entendo que é importante ter a meta de superávit primário, sem dúvida. E, acima de tudo, ter um compromisso de redução da dívida versus o PIB. Então, são dois parâmetros muito importantes que devem ser levados em consideração. O governo não pode gastar mais do que arrecada e tem que ter o compromisso de, com o tempo, ir diminuindo a sua dívida versus o PIB. Então, são dois indicadores que deveriam ser levados em consideração nessa discussão. Agora, o texto não foi apresentado ainda, então não se sabe quão aberto é a proposta, o quão espaço existem para novas exceções, como, por exemplo, o Fundeb, que já foi excluído, o próprio gasto com piso de enfermagem, que são dois valores expressivos do orçamento público. E o ideal para todo governo que está chegando é fazer uma discussão de orçamento base zero. E a partir dali em diante, você prioriza os gastos essenciais e depois você discute e qualifica os gastos supérfluos. A gente de manhã estava aqui com a reportagem acompanhando o anúncio, né, do arcabouço. E aí foi curioso porque nossos repórteres pediram o texto. E não tinha texto, não tem texto. Quer dizer, primeiro, eu te pergunto, você já integrou um governo? Você já sabe como é que as coisas acontecem? É normal você apresentar uma proposta sem ela existir no papel? E a segunda pergunta, o que eu ouvi em relação a essas linhas gerais que foram apresentadas pelo Haddad? Eles estão apostando na inflação para aumentar a arrecadação. Inclusive eu vi isso de economistas e eu vi isso do próprio Ciro Nogueira, ainda há pouco numa entrevista. Sem dúvida. Primeiro ponto, quando você leva a apresentação para a sociedade, você já tem que ter um texto pronto, fechado, discutido. Então a ausência de um texto já é um indicador muito ruim. Então, se você não tem esse texto, você não consegue dar para a sociedade, compartilhar para os parlamentares para conhecer e ser debatido. Então, isso é um ponto muito negativo. Isso já mostra que foi feito de forma assoberbada. E o segundo aspecto, contar com a inflação, é muito perigoso. Você não pode ter um indicador sério onde você depende da inflação. Então, você querer ter uma inflação alta para poder melhorar algum indicador é muito ruim. Você tem que ter realmente indicadores que fiquem de pé com base naquilo que está no controle do governo, que é controlar o gasto público, qualificar esse gasto, e aí sim você ter um compromisso em reduzir a dívida absoluta do país. A proposta de arcabouço, que já tem muita gente chamando de calabouço fiscal, ela liga a despesa com a receita, né? Então, o aumento da despesa fica dependendo do aumento da receita. E receita do governo é tributo, arrecadação de impostos. Então, parece que a conclusão lógica é de que vai aumentar a arrecadação. O governo vai aumentar os tributos
porque é a forma dele realizar o que já ficou claro que é o objetivo dele, que é aumentar as despesas. E a gente já tem por aí uma tal de reforma tributária que já nos avisaram que ela não vai reduzir impostos, ela só vai simplificar a arrecadação. Simplificar a arrecadação significa que vai ficar mais fácil para o governo arrecadar impostos. Juntando o calabouço fiscal com a reforma tributária, o que a gente tem é uma conclusão de que o governo vai entrar num processo de aumento de carga tributária para que ele possa gastar mais. O senhor concorda com essa visão? Mota, concordo 100%. O que tudo indica é que a reforma tributária pode gerar aumento de impostos, principalmente para o setor de serviços. Estimam que até mais de 200% de aumento. E você, com isso, o governo, contando com esse aumento dos impostos, da arrecadação, vai aumentar os seus gastos. Mas o que mais preocupa na proposta de arcabouço fiscal é que ele nunca vai reduzir despesa real. Não existe essa possibilidade. A despesa vai crescer, no mínimo, 0,6% do PIB. Isso preocupa. No momento que você tem uma queda do PIB, queda de arrecadação, você deveria cortar gastos. O governo já descartou essa possibilidade. Então, a nossa situação futura, com eventual redução do crescimento, pode aumentar significativamente a dívida pública. Eu tive a pachorra de ver os gráficos, né, do PowerPoint do Haddad. No 6º slide, ele tem uma curva que é interessante, que responde isso com o Mota, e daí vem minha pergunta. Esse crescente de arrecadação, ele não vem de aumento de impostos, ele vem de aumento de receitas de fiscalização, que são multas, juros, penalidades aplicadas em geral. E a gente vê casos bobos, como o da tributação de compras da Shopee, que afeta pessoas de menor renda no Brasil, ou seja, que não são tributos, mas são penalidades impostas a compras feitas fora do país que não são declaradas, chega lá nos Correios e a pessoa ela é tributada e multada e entra como receita de fiscalização. E nós temos também a questão do PIX, porque o PIX, né, ninguém lê, né, o aceite do PIX. O PIX a gente abre mão do sigilo bancário para fazer transação interbancos. O governo federal ele pode passar a taxar, por exemplo, personal trainer, passeador de cachorro, manicure, faxineira, que recebe por PIX, porque essa transação ela não está mais coberta pelo sigilo bancário, porque a transação é feita por um sistema da Receita Federal. Então, essa receita fiscalizatória pode vir daí, e se vier daí, ela vai afetar justamente os mais pobres? Pelo discurso do ministro Haddad hoje, ele disse que ia trazer novas receitas a partir de pessoas que hoje não pagam, grupos que hoje não pagam e que serão incluídos. Então é possível que eles estejam planejando fazer uma cobrança dessas pessoas que estão hoje na chamada economia informal, que eles vão usar mecanismos para fiscalizar e cobrar. Então é uma possibilidade. A gente não sabe como vai ser, a proposta foi muito evasiva, mas existe uma tendência do atual governo e uma voracidade fiscal que certamente vai acarretar aumento de carga tributária para o país.